Então, sobre o que o Cabeleira falou, de algumas pessoas associarem todo tipo de ideia do MBL, hoje missão, a fascistas e tudo mais, às vezes traz um cara com um pensamento diferente. Hoje a gente sabe como que é feita a política do Brasil. Acho que a grande maioria já sabe, que é criado primeiro uma narrativa para explicar algumas coisas e depois, com essa narrativa, justificar alguns fatos. Correto. Eu vejo ferrenhamente pessoas públicas, inclusive, atribuindo adjetivos fascistas, nazista, de todo tipo ao MBL. Correto. Isso é uma arma política que já existe e que está sendo usada. E um outro ponto, quando você cita, por exemplo, os problemas que a Amanda já teve de ameaça de morte, quando imputam esse tipo de associação a uma pessoa, por exemplo, de ser um fascista, um fascistoide, ele não põe um alvo real na vida da pessoa. Não estou falando um alvo só político. Lógico. Um alvo bélico, onde a pessoa vai ser... Como que o MBL vê isso e como é que ele suporta esse tipo de pressão? Então, vamos lá. Sim, isso é uma arma política. E as esquerdas têm uma utilização do termo fascista, que é uma utilização assim, absolutamente sem critério. Eles vão apelidando todo mundo de fascista, na prática. O Geraldo Alckmin era fascista. A polícia de São Paulo, sob o governo Geraldo Alckmin, a polícia fascista. Agora enfim, foi vice do Lula. Então, eles usam o termo fascista para qualquer um. Só que essa coisa de você usar fascista para denominar qualquer um, isso cada vez mais perde força. E veja, há um problema aí, que é, a coisa foi tão vulgarizada que agora tá surgindo os fascistas de verdade. Entendeu? Porque tem, eu não gosto. E eu acho isso muito danoso, eu acho isso muito ruim. Que estejam surgindo pessoas que são racistas mesmo, grupos que são fascistas mesmo, ou são fascistoides, e isso é real. Só que isso está aparecendo também depois de um tempo imenso de vulgarização da utilização do termo fascista para designar qualquer adversário das esquerdas. Isso foi muito ruim. É meio que, se você chama todo mundo de ladrão, às vezes chega o ladrão. Ah, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão. Aí o ladrão aparece, entendeu? Porque agora todo mundo é ladrão. Então tem uma coisa da vulgarização que eu acho que foi péssima e que está no discurso de ataque contra o MBL. Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Cara, a gente simplesmente, assim, se tem alguma figura pública grande nos chamando de nazista, não sei nem se eu posso citar essas coisas aqui, porque às vezes cai. Processo em campo. Processo. Então a primeira coisa, juridicamente a gente se defende. Se forem muito pulverizado, várias figuras menores que você não conseguir pegar no processo, beleza, a gente segue o nosso rumo, a gente faz as nossas coisas e não fica assim também com medo de... Teve uma coisa que aconteceu recentemente, o Trump, não sei se vocês viram isso, o Trump estava com o Mandani, o cara que ganhou a prefeitura de Nova York, né? E aí os jornalistas perguntaram, mas você considera que ele é fascista, não sei o quê? Ele tava do lado do presidente, numa saia justa. Aí o mandante começou a explicar, aí o Trump bateu assim no ombro, no braço dele. Yes. Você me considera fascista? Don't bother me. Tipo, eu não me importo com isso. Essa forma humorística de dissolver meio que deixou o cara assim na saia justa. Porque o Trump não é um fascista. Entendeu? A rigor não é um fascista. O fascismo, estritamente... Não sei se vocês já entrevistaram o Eigen aqui. Já. O João. Então, o João... Inclusive, vai o episódio dele essa semana ao ar, né? Segunda, né? Tá gravado. O Eigen é um grande conhecedor do assunto. O fascismo é uma corrente ideológica, política muito bem definida e específica. Não pode ser tudo é fascista. Mas parece vagamente. Ele é carismático e o Mussolini também era carismático. Tá vendo? Ele é de direita. O Mussolini era de direita. Tá vendo? Não é assim que se faz análise historiográfica. Análise historiográfica é uma coisa séria. Você precisa entender os caracteres básicos da formação daquela corrente para poder enquadrar as coisas. E quando a esquerda vulgariza o ataque a todo mundo e todo mundo é fascista, ela perde força com esse ataque. Então, assim, a gente meio que... beleza, somos fascistas. Se você é um cara grande, a gente vai te processar. Se você é um cara pequeno, bacana. E vamos seguir nosso trabalho. Eu já vi algumas pessoas da esquerda falando que não é tão simples você categorizar um fascista, né? Porque você não consegue
categorizar com uma análise apenas do que você vê na escola. Você tem que saber analisar aquilo lá mais profundamente. Não, correto, né? claro. Que aí você tem que buscar ideias reacionárias. Né? Que a partir do momento que a pessoa está tendo ideias reacionárias de coisas que já foram superadas pela sociedade, aí você consegue identificar uma pessoa fascista, né? Mas... Já vi muitos também da esquerda, comunistas, falar, pô, por exemplo, chamar um liberal de fascista. Liberal é fascista? Não, não é. Mas eles chamam porque na hora de escolher entre o comunismo e o fascista, o liberal sempre vai pro lado fascista. Então, peraí. Mas esse é o critério mais fraco que existe, ó. Você não é fascista, mas se você não me escolhe na hora do vamos ver, você vira fascista. Pelo amor de Deus. E outra... Você é lulista assim, não, então você vai votar no Bolsonaro. Não, não é porque eu não sou Lula. Isso não é um critério. Historicamente. E outra coisa, sobre ideias reacionárias. Na realidade, você pode ter muitas ideias reacionárias sem ser fascista. Por exemplo, se você for um monarquista no Brasil, a monarquia no Brasil é bem reacionária. A monarquia foi derrubada na República há muito tempo. Você é um monarquista, você acha que a família Orleans Bagrança tem que dominar o Brasil de volta. Você é bastante reacionário, você pode ter ideias reacionárias, você não é um fascista. O fascismo não é monarquia, é outra coisa. Ou você é, sei lá, um cara mais autoritário de uma certa direita católica, você não é fascista. Então, o que eu quero dizer é que existem inúmeras correntes da direita e essas correntes, pelo fato de serem reacionárias ou muito conservadoras ou terem esse ou aquele atributo, elas não se tornam fascistas. Isso é errado historicamente, não dá pra forçar desse jeito. Um dos maiores especialistas do fascismo do mundo, que foi o Stanley Payne, nem sei se ele tá vivo, mas é um grande conhecedor de fascismo. E fizeram uma entrevista com ele, né, pra perguntar se esses novos movimentos populistas eram fascistas. E ele foi categórico, ele disse, não. O fascismo foi um fenômeno que aconteceu naquela época, com traços muito específicos, e que foi assim. E no caso do MBL, isso se torna mais difícil ainda você colar qualquer etiqueta nesse sentido. Porque economicamente o MBL não tem nada de fascista, e politicamente a gente está fazendo um partido. A gente não tem grupo paramilitar, por exemplo. A gente não vai subverter a democracia. De vez em quando vem uns críticos idiotas que falam, não, porque o MBL é antidemocrático, tá? Porque a gente faz, sei lá, uma piada com uma certa ideologia do democratismo meio bobo, que tem uma galera do centro que faz, e a gente faz uma graça e faz piadas numa live. Mas veja, nós fundamos um partido. Um partido é um instrumento da democracia. E o que aconteceu com nossos coletores? Nossos coletores foram 2 coletores, tomaram uma facada na cara de um militante de esquerda, de militância de esquerda. Justamente por causa do que você me perguntou. Será que a questão do fascismo não nos coloca um alvo? Lógico que coloca. Porque existe essa ideia, mas com fascismo com fascista não se conversa, com fascista se bate, se mata e tal. Bom, mas se os caras dizem que todo mundo é fascista, e se eles têm um monopólio de dizer você é fascista, você não é fascista, então eles têm um monopólio de exercer violência sobre aquela pessoa que eles dizem que é fascista, ou não exercer sobre aquelas pessoas que eles não dizem fascista. Isso está errado. O monopólio do exercício da violência no Estado democrático moderno é o Estado. É a Constituição, é o crime que dá. Você é um criminoso e tal, o policial pega você. Então não é assim, o cara aponta e diz, você é fascista, então a gente vai meter a porrada em você. O que é isso? Isso é absurdo, pô. Beira barbárie. É lógico, isso é um absurdo.